Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos, pedindo licença para entrar nos lares dos companheiros. Aqueles que nos acompanham, aqueles que procuram buscar através do estudo que realizamos aqui, neste programa Amor e Caridade. Programa que estudamos o Evangelho de Jesus. E agora, nessa terceira temporada, estamos nos debruçando sobre as parábolas do Cristo. A esse legado de ensinamento para a libertação do espírito imortal. E assim, para nos ajudar nesse trabalho de entendimento dessas parábolas, aqui estamos a nossa querida Maria Antônia, como todos já sabem, professora, estudiosa, nossa querida Marilza, igualmente professora e estudiosa do Evangelho de Jesus. Então, estamos hoje aqui para estudarmos mais uma parábola, para buscarmos, retirando o simbolismo que todas elas contêm e sempre procurando entender que Jesus sempre tomava de comparação aquilo que as pessoas lidavam no dia a dia, conheciam, para assim ele inserir na história, que nada mais é do que são as parábolas, o cunho moral, a essência do ensinamento imortalista. E nunca que mais se encontra ninguém ali, esquecia, não não é? é, Juarez? Nunca mais ninguém esquecia. Sem dúvida, porque a história ela cria, né, um mecanismo didático, né, pedagógico, a pessoa até ela plasma a imagem, né? Então ele sempre lembra do ensinamento vinculando a história, né, que é a parábola. As imagens materiais, né? As imagens materiais. Bom, mas para darmos início assim ao nosso programa de hoje, ao nosso estudo de hoje, temos a mensagem da obra Minuto de Sabedoria do professor Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 107. Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração, no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Então, meus irmãos, é a nossa mensagem inicial para uma reflexão mais profunda em relação às dúvidas que muitas vezes nos assaltam o espírito. Por isso, aqui estamos, mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, para estudarmos essas parábolas contadas por Ele, lá na bucólica Palestina, há mais de 2000 anos, junto àqueles discípulos da primeira hora e seus apóstolos, inserindo assim o cunho da reencarnação, o cunho da vida eterna, da perseverança daqueles que querem conquistar o reino dos céus. Porque sabemos que o reino dos céus
é uma conquista interior. Assim, os seus ensinamentos, as passagens registradas em seu Evangelho, juntamente com as parábolas, é para nos dar o norte, para se seguir e assim encontrarmos a felicidade plena deste amor exemplificado por Ele. Assim, mais uma vez, aqui nos encontramos, mas contando com as bênçãos de Jesus, dessa espiritualidade amiga e acima de todos e de todos, de Deus nosso Pai, Criador, vamos dar iniciado assim o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agora, como já dissemos, temos mais uma parábola contada por Jesus e que o título da parábola é a parábola da figueira em vegetação. Ela é pequena, curta, mas encerra basicamente uma advertência para os dias atuais. Aliás, essa parábola é bastante pouco conhecida. Muitas pessoas comentam sobre ela, né? Nas diversas religiões, a gente vê, nunca se vê alguém comentando sobre a figueira em vegetação. A figueira em vegetação. E hoje nós vamos fazer esse estudo. Isso aí. Interessante que é uma parábola que se conta nos 3 evangelhos. Uhum. Temos aqui em Mateus 26, capítulo 26, versículos 32 e 34. Em Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 30. E em Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 32. Então vamos à parábola, que ela é curtinha. Então Jesus diz assim: aprendei esta parábola tirada da figueira. Ele já faz a comparação. Quando os seus ramos já se acham tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele, o Filho do Homem, está próximo às portas. Então vamos lá. Eu vou abrir para vocês, já para fazer um comentário, mas é importante você ver mais uma vez, e o Cair Bachuta, ele faz um comentário interessante. Como aqui já dissemos que Jesus sempre ele comparava aquilo que as pessoas entendiam, que as pessoas estavam familiarizadas no dia a dia. Então, a figueira, na época da Palestina, e até hoje, né, era uma árvore muito valorizada, de maior valor que ela tinha. Por quê? Bom, não só ela, mas ao lado do trigo, da cevada, do centeio, da azeitona, da amêndoa, do bálsamo e da mirra, o figo constituía um dos produtos mais importantes. Esta árvore, como não é de ano inteiro, ao aproximar-se o verão, os brotos de suas folhas começam a aparecer, caracterizando assim o que nós vamos estudar hoje, a mudança de estação. Então, já dei o encaminhamento aí para vocês. Jesus é um espírito fantástico. Todas as suas palavras, todos os seus gestos carregavam ensinamentos profundos. Por isso ele contava histórias, né? Porque histórias a gente interioriza e carrega para a vida toda. Até hoje, nos dias atuais, a função do educador, de contador de histórias, né? Onde ele cativa as crianças, né? Passa ensinamentos na contação de histórias que, além de se gravar os ensinamentos, tem a abordagem lúdica, né? Fazer com que as pessoas viajem, né? Façam uma viagem no mundo da fantasia,
mas que dentro desse mundo traz uma realidade. E Jesus lançava a mão do figo, porque conforme você mesmo falou, junto com os outros cereais, os outros frutos, era fonte de nutrientes. O figo podia ser conservado, podia ser feito doces, além de consumi-lo in natura. Mas o que mais nos chama a atenção é justamente Jesus usar a figueira, o fruto, mais especificamente, que ele desabrocha no verão. E aí nós vamos trazer, né, alguns ensinamentos, porque Jesus falava para nós observarmos a natureza, para entendermos as leis divinas. Então, tudo na natureza obedece um ciclo, até a nossa vivência. Nós nascemos na primavera, que é a infância. Depois vem o verão, que é onde o espírito adentra na sua fase passada a infância, ele adentra na adolescência, que é onde ele se mostra verdadeiramente como que ele é. A fase da infância é uma fase ainda onde o espírito está um tanto quanto adormecido das suas lembranças trazidas do mundo espiritual. Mas é na adolescência em que ele vai desabrochando do que ele realmente é, que é a época do verão, é onde se constrói, é onde se idealiza um futuro, para depois entrar no outono, que é a fase da madureza, do alicerce de tudo que nós projetamos enquanto primavera, para depois adentrarmos na velhice, que é o inverno. E tudo isso, por isso Jesus chama a atenção para nos localizarmos justamente no verão, né, onde toda a potencialidade do espírito se mostra. E acho interessante dele falar do tempo da onde as folhas vão tomar aquele poder, né, vão se empoderar para poder realizar todo o seu plano divino quando aqui chega. Por isso a parábola da figueira daqui, da florescência, né? Da florescência, onde fica pronto para entrar na primavera, né? Onde está tudo florido, há um acasalamento dos animais, né? A reprodução humana. E aí nós vamos vendo a beleza que Jesus nos chama a atenção justamente para o desenvolver das potencialidades do espírito. E aí, Antônia, também a parábola deixa bem claro que Jesus manda observar a natureza, a mudança. Sim. Olha aí, bem marcante. Os sinais, podemos dizer assim. E também, então você pode nos explicar também, não é? Porque ele, na realidade, essa parábola ela está inserida no sermão profético, quando Jesus começa a anunciar, não é? Os tempos ao Filho do Homem, que é quando é a vinda, né, novamente do Cristo. Mas para isso a gente observar os sinais, e hoje nós podemos observar esses sinais com bastante evidência, né? Que a mudança, né? Nós estamos, vamos colocar assim, no meio do furacão. É isso aí. Né? Hoje todos os acontecimentos nos remetem ao meio do furacão, onde as coisas estão muito confusas, não é? Mas não é que o mundo vai acabar, não é que o planeta vai se extinguir, não agora. Mas é um momento de revolução, de mudança interior, né? Para essa nova era. De transformação. Nessa hora, ele diz, quando virdes todas essas coisas, é um sinal
que o Filho do Homem está chegando, quer dizer, não é a pessoa física, Não. né? É a implantação das ideias de Jesus, do Evangelho, de Jesus em espírito e verdade, do ensinamento de Jesus, não só ali na Palestina, mas na humanidade toda se transformando. Então, essa parábola, Jesus vem falando sobre a transformação da humanidade. E como disse Juarez, ele usava sempre esses símbolos materiais que as pessoas conheciam tão bem para guardar essa história, como disse Marilza, e aí ficam para sempre. Então, ele fala que quando nós olharmos a figueira dando vegetação, né? Rebentando, né? Os brotos, é um sinal de que está na hora de florescer, quer dizer, está na hora do Evangelho mudança, né? florescer na vida de nós, trazendo essa mudança. Só que essa mudança, ela tem que ser muito concreta, não é o homem olhar, ver o Evangelho, ou ver Jesus pessoalmente lá há 2000 anos atrás, ou agora tomar conhecimento de Jesus, dos ensinamentos dele, do Evangelho, e achar bonito e não colocar em prática. É o olhar mais profundo. E ele fala numa transformação, né, que é essa transformação para um mundo melhor, mas em todas as criaturas, né, a instalação do bem. Mas ele fala também, um dos evangelistas, Lucas, todos os três falaram a respeito dessa parábola, mas Lucas enfatiza os sinais dos tempos, os sinais nos céus, os sinais nos mares. Né? Ele estava falando dessas intempéries que nós temos conhecido na vida. Só nesses últimos séculos tivemos 2 guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tanto sofrimento, tantas dores, tantas aflições. Tivemos tantos maremotos, tsunamis, tantos acontecimentos, desencarnações coletivas, que nos entristecem, que nos chocam. Isso na história da humanidade mesmo, depois de Jesus. E ele havia anunciado isso. Mas por que isso? Mas ele diz que após essas coisas, né, que é o que antecede ao verão, que representa essa luz, né, as portas do advento, da instalação do bem na Terra. Essas coisas estavam previstas. Por quê? A humanidade tem o conhecimento do bem, mas nada faz. Como na história da figueira, da outra figueira, que foi a figueira Jesus, seca. ele sempre tomou da figueira para vários exemplos. A história Porque da figueira seca. A figueira é como se hoje o petróleo. Porque aí. se Jesus estivesse A Palestina aqui hoje, toda ela era. Mas concluindo, a figueira seca representando aqueles que têm o conhecimento, mas é só uma coisa superficial, não instalam aquilo em sua vida. Isso não passa a fazer parte deles. Fica ali, eles apenas vendo como uma vitrine, não colocam em prática. E então, essas pessoas que assim agiram, nós, que somos nós mesmos, né, que viemos encarnação após encarnação, ouvindo os ensinamentos de Jesus e não praticando, não realizando nada, não instalando em nossas vidas, muitas vezes precisamos passar lá no passado também por intempéries tão intensas que faz parte da lei de causa e efeito. E aí, depois disso, que nos alimpamos. Estamos prontos para instalar o Evangelho em nossas vidas. E com isso, com um, com o outro, e aquele que sabe e que conhece o bem, vai ajudando o outro, uns dando a mão aos outros, e aí o bem se instala. É uma coisa dessa natureza que Jesus veio fazer nessa comparação da chegada do que precede ao verão e o próprio verão que antecede a chegada
na instalação do Filho de Deus, do bem, né? Dos ensinamentos do Filho de Deus. Do Filho do Homem, aliás. É, o Filho do Homem. Filho é o de termo, Deus né, somos que todos é nós, usado, mas o Filho né? do Homem que ele se diz. A Marilza sempre comenta uma coisa, eu acho muito interessante, é que Jesus nunca se apartou da terra. Ele nunca, na realidade, ele é o co-criador e que vela por esse planeta. Ele e que por dirige todos ele é os rumos do dos planeta. rumos do planeta, não é? E ele teve aqui no seu tempo, né, tomando de um corpo físico e demonstrando o caminho, olha só, mostrando-nos o caminho de nossa salvação, de nossa libertação. E que os tempos seriam chegados. E os tempos são chegados. Então, nós estamos vivendo esses dias. Olha, gente, temos que comentar. Recentemente, né, no levantamento da questão da criminalidade no país, foi registrado 73 mil assassinatos. E o Brasil está batendo recordes. Recorde. É o maior, agora o levantamento saiu, né, dos países o que mais assassina. Então, nós estamos vendo Maior número de assassinatos, de homicídios. homicídio. não é? Nós precisamos... Então, você vê, olha o momento que Violência, estamos maior número de atravessando. violência. Momento que Violência estamos de atravessando. qualquer Então, você natureza. vê que há um movimento, não só no Brasil, a gente observa isso no planeta, uma agitação, não é? Que ela demonstra isso aqui que Jesus está dizendo, que é o momento de a transformação, de afirmação daqueles também que se diz seguidores do Cristo. O planeta está sendo sacudido. Está sendo sacudido. Que a gente... Todos os seus quadrantes. Não, Exato, são exato. aferições de valores morais. Isto Na antiguidade, havia guerras, havia invasões, e com isso muitas vidas eram dizimadas, mas serviam a um propósito de conquistas de territórios. Hoje, né, o que nós vemos é a banalização da vida. Ninguém está lutando para conquistar territórios, mas está lutando pela desvalorização que a vida causa ao outro. Mata-se por nada, mata-se por motivos fúteis, não entendeu? Então, mata-se por ganância monetária. Sem perceber que quando mata o outro está prejudicando primeiramente a si Na próprio. verdade, nós precisamos levar as ideias cristãs, as ideias vinculadas de Jesus ao Espiritismo, porque as suas ideias foram maculadas, foram abafadas. Então, a função da doutrina espírita é fazer esse resgate. Ninguém mata ninguém. O que se mata é um corpo que vai se deteriorar. Mas o espírito, que uma vez criado pela inteligência suprema, jamais morrerá. Nós não estamos determinados a desaparecer. Nós continuaremos para todo sempre. Então, o primeiro o mandamento, né, da lei de Deus, um dos mandamentos, não matarás, é muito amplo. Além de dizer que nós não podemos matar o corpo, está nos ensinando que nós não conseguiremos matar. Se quisermos matar o outro, matamos o corpo, mas não matarás o espírito. Então, não é isso, são as consequências de doutrinas equivocadas, do materialismo que foi sedimentado nas consciências que agora estão adormecidas, que é contra tudo isso aí que nós temos que usar a nossa voz. Ninguém mata ninguém. O espírito é indestrutível. Assim, da espada faz uso
ou faz perecer pela espada? Pela espada morrerá, pela espada perecerá. Como diz Jesus isso a Pedro. chama-se lei de causa e Lei de efeito. causa e efeito. Que todos nós estamos Embainha, Pedro, a tua espada. sujeitos, né? Porque quem com a espada ferir, com a espada será ferido. E assim terminamos o nosso primeiro bloco, aqui comentando esta parábola dessas mudanças de tempos que estamos hoje vivendo. E agora vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas. Utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, meus irmãos, retornando ao estudo da parábola de hoje, nós temos aqui uns comentários, porque a parábola diz do retorno de Jesus. Não é? E esse retorno, de uma certa maneira, também ele está lá no Evangelho, que é a vinda do Messias e a amplitude cósmica desse acontecimento. É narrado no sermão profético. Então, o mestre advertiu, por isso que eu falei, é uma advertência, sobre os cuidados com a crença comodista, que se deslumbra com os prodígios sem lhes verificar a origem. Destacou que o Filho do Homem não virá aqui ou acolá, mas aparecerá em todo lugar. Assim como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente. Está ali no Evangelho. Para encontrar Jesus, que é o mais importante, o Cristo de Deus, é indispensável a vivência e a exemplificação da lei do amor. Até hoje, procura-se o Cristo nos altares, através dos líderes exaltados, das honrarias exteriores, quando ele mesmo, Jesus, afirmou várias vezes que o reino do céu é interior. E somente pelo caminho da verdade e do amor se pode entendê-lo e encontrá-lo. O discípulo sincero sabe que seguir a doutrina do Mestre não é fácil. Mas também sabe que se não se esforçar no cultivo das virtudes, na erradicação de suas deficiências morais, com esforço e bom ânimo, não terá o Cristo em seu coração. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo. Assim como conhecê-lo para praticá-lo estudando, perquirindo e amando a Deus e ao próximo. Só então o discípulo estará pronto para reconhecer o Cristo onde quer que esteja. Para o advento da nova era, que é esses tempos que estamos caminhando, quer dizer, fatos apocalípticos acontecerão, até que o homem possa conhecer a glória do Filho ungido de Deus. E nesse discurso profético, ele cita aqui
que Jesus se utilizou de várias profecias do Velho Testamento, de Isaías, você comentou, Zacarias, Daniel, profeta, na assertiva de que o Filho do Homem veio para toda a humanidade terrestre. E sua volta, de qualquer forma, que ele vier a acontecer, influenciará todo o cosmo ao redor da Terra, como grandes modificações. Aliás, isso está lá em Mateus 24, 29. Então, ele confirma também a autoridade suprema do Criador, ao dizer que ele sabe o grande momento quando tudo isso acontecerá. Então, meus irmãos, Então não está não temos que caducado ficar no também tempo, apavorados. acontecerá ou não, né? né? E vai acontecer, ele sabe quando. Na Sabe verdade, a implantação que aprendemos do Evangelho não é externo, não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Esse encontro da criatura com o Evangelho de Jesus vem desde as mais antigas épocas, porque Moisés, quando estava lá recebendo as tábuas da lei, e está lá na Torá uma determinação de Deus para Moisés, e aparece que o Deus fala para Moisés, quer dizer, vá para dentro de ti mesmo, porque no texto original aparece a palavra imunar. Imunar não é caminhar como é traduzido. A palavra imunar quer dizer caminhe, mas caminhe para dentro de ti e não para o externo. Então, caminhe para dentro de ti, reconhece-te, observa todas as tuas imperfeições, faça uma aferição de quem realmente tu é, o que você quer para a tua vida, para aí então ir para fora e cumprir as determinações que Deus está te enviando. Ora, o que é isso? É o que nós conhecemos na doutrina espírita como reforma íntima. E aí nós vamos ver que as pessoas seguem templos. E o que Santo Agostinho também ensinou. Ele só mergulhou na exemplificação do Evangelho depois que ele fez a reforma íntima. Isso. E aí, quando nós fazemos esse estágio interior do encontro nosso com o Criador, com as propostas do Evangelho, é que nós conseguimos realmente segui-lo. Porque antes disso, nós seguimos pessoas. Nós seguimos religiões, seguimos o que o outro manda a gente fazer, mas não refletimos. E aí, a partir desse encontro nosso, de ir para dentro e receber o propósito, no que eu vou alicerçar a minha vida, é que eu parto para fora. E aí é que os espíritos vêm e nos ensinam. Fora da caridade não há salvação. Não adianta seguir o pastor, não adianta seguir o padre, não adianta seguir o presidente da casa espírita, não adianta seguir o externo. Você tem que seguir o teu interior. E foi isso que os grandes que nós conhecemos fizeram. Foi Chico Xavier, Vitor Hugo falou isso. Né? Foi Madre Teresa. Ela não se importou com o externo, ela se importou com o interno dela. Ela fez a reforma íntima e todos os grandes
servidores do Evangelho, fizeram a reforma íntima. O que nós vemos, desculpe eu falar, mas na atualidade muito poucos são os que fazem a reforma íntima para o seu encontro com o Cristo, o seu encontro com o Evangelho. Porque a maioria de nós seguimos convenções, seguimos o que o outro leu, entendeu e nos passou, mas não refletimos, porque, na verdade, esse imunar é ir para dentro de ti mesmo. Qual é a missão que eu trouxe ao reencarnar para essa minha vida? A quem eu sirvo? A Jesus, que só ensinou o amor, o bem, livre de convenções, porque Jesus não seguiu nenhuma convenção. Ele dizia, eu e o Pai somos uno. O que o Pai, eu vim para cumprir a vontade do Pai. Ele não veio cumprir a vontade de mais ninguém, nem a de Maria. Ele não veio para cumprir a minha vontade, mas o do meu Pai. Né? Quantas vezes Maria chorou, implorou para que ele abrisse mão do seu apostolado, porque ela sabia o que ia acontecer com o filho amado dela, né? E aí ele chama a atenção dela. Por acaso tu não sabes que eu vim para que a vontade do meu Pai fosse feita? Então ele estava isento de convenções. Isso. E assim somos nós. Né? É interessante, quando eu citei Vitor Hugo, aqueles que só podem falar das coisas sãs e santas, aqueles que assim se esforçam em serem sãos e santos. Vitor Hugo. Então não adianta é verdade, você pregar e não se esforçar para mudar o seu interior. Muda primeiro, Então depois fala. Muda primeiro, depois fala. Se transforma primeiro, depois isso fala. é muito compreensível. E a mentora, Joana de Ângeles, ela passeia muito bem sobre isso. Nos estágios da nossa infância espiritual, nós precisamos de modelos, até que haja um amadurecimento em que nós façamos essa introspecção, essa reforma íntima, para daí fazer com que desabroche, conforme Jesus chamou no desabrochar, aí na parábola, para que nós sigamos os nossos próprios passos. E aí nós não vamos mais pactuar com o erro, que muitas das vezes nem é erro, mas é a visão que o outro tem. Isso acontece em todas as doutrinas, acontece na doutrina espírita, acontece na doutrina católica, budista, em todas as doutrinas. Tanto que Buda, ele conseguiu o estado de iluminação interna a partir dele mesmo. Ele rompe com as convenções. E assim somos nós também. Kardec fez isso, né? Ele seguiu as orientações dos espíritos que o assistiram nesse trabalho. E aí somos nós. Tá errado? Tá errado. Eu não compactuo com isso. Está certo? Eu vou junto, porque eu já aprendi a diferença entre o que é certo e o que é seguir convenções. Porque essa parte das convenções, até Paulo registrou isso que aconteceu com ele. Quando eu era criança, pensava como criança, agia como criança. Agora que me tornei homem, penso como homem, ajo como homem. Quer dizer, ele está falando em espírito. Maturidade espiritual. Criança espiritual, a gente ainda acredita que aquilo é certo, mas aí a gente amadurece e vê,
Ah, não é bem assim. O entendimento mesmo que a gente tem das palavras de Jesus, do Evangelho, muitas vezes é um entendimento muito infantil, mas quando a gente se aprofunda e entende, a gente amadurece as ideias, a gente se torna homem, né? Adulto, E aí vai espiritual. acontecer o que Jesus está nos ensinando. Deixa de ser criança. Quando nós tivermos essa maturidade, o Cristo nascerá no coração de cada criatura. De cada criatura. Aí o seu evangelho estará disseminado. Ele não precisará de de vir, templos. porque ele já Com aparências estará externas. conosco, com aqueles que realmente procuram segui-lo em espírito e verdade. Exato. Mas Ele enquanto deixou, né? isso não acontece, o que está estabelecido é o que nós estamos vendo, não é? Sem dúvida. Estamos vendo, cada um fazendo as suas próprias deduções do que seja o De acordo o com o seu evangelho. entendimento. E nós Interesse, né? vamos agora encerrar o nosso segundo bloco e vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ziquini. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beiralinha 318 Beiralinha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, companheiros de casa que estão nos assistindo, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, dessa parábola muito importante, que é uma advertência de Jesus para toda a humanidade. E ele sempre toma a natureza como comparação, porque a natureza tem seus ciclos. Temos as estações, tem o amadurecimento, assim ele citava também as árvores, que primeiro, aliás, ele citou a espiga. Os pássaros. A espiga é interessante, a flor, né? Depois, a flor brota, depois a espiga, depois os grãos, enfim. O trigo. Tudo. E assim tudo obedece a um ciclo. Como nós aqui, nesse planeta, que num momento ele já teve também o seu princípio que nós denominamos o estado primitivo. Aquele início. Avançamos. Hoje nos encontramos num estado de provas e expiações. E assim chegará um momento em que todos nós Estamos na juventude. estamos né? na Aí vamos adolescência. entrar agora né? na Estamos maturidade. adolescência. Né? Mas para a gente também alçar o próximo degrau, Para chegar no verão. para chegar no verão, teremos que passar por aferimento. O que seja isso? É passarmos por... Quando a gente, na Bíblia, tanto no Evangelho, ele fala de testemunhos. Qual seja, vamos traduzir que você tem que passar por testemunhos, não é?
esses testemunhos são as provas que precisamos enfrentar. Saber se realmente estamos preparados interiormente, se estamos em condições morais já adequadamente para poder permanecer ou viver naquilo que ele denominou lá no Apocalipse de João, a Nova Jerusalém. Aprendeu agora, que será vai fazer a instalada prova. aqui, que será um mundo regenerado. Vai ver se passou, vai ver se passou. Então, por isso que o planeta é de expiações e provas, porque nós seremos testados em nossa fé. O grande testemunho é na nossa fé. Mas a fé na já nossa vem perseverança. disso. Perseverança no bem, nos valores, na conquista das virtudes. Isso que é a nossa fé, porque passaremos por dificuldades. Aliás, Jesus já houvera nos alertado. No mundo tereis atribulações. Ora, que seja isso. São as provas da vida, não é? Que temos que enfrentar para saber se estamos realmente em condições de permanecer naquele padrão vibratório de amor, de solidariedade, de fraternidade. Porque quando a gente fala mundo regenerado, não é o mundo se transformar num mundo melhor, os homens terão que se transformar. Se transformarem, não adianta. Você falou aí, Juarez, em fraternidade. Fraternidade. O que é a fraternidade? Não é isso? É a idade de sermos fraternos. E só é fraterno quem abraça o próximo, onde quer que ele esteja. Não adianta sermos fraternos só com os nossos que estão, nossos parentes, nossos amigos, mas temos que ampliar esses laços de auxílio, de amor, porque quem são nossos irmãos, senão todo aquele a quem é parte do rebanho de Jesus. Mariosa. Todos nós somos parte desse rebanho. Ora, eu estou encarnada nessa minha família, nesse ciclo de amigos, mas na próxima eu posso estar em um outro país, em um outro lugar. Quantas vidas nós já tivemos antes? Já nascemos em Portugal, já vivemos na França, já vivemos no ciclo lá dos indígenas americanos. Olha só, quantas pessoas fizeram e fazem parte dessa nossa vida de relação. Então, nós não podemos egoisticamente achar que o meu dever de ajudar é só aqueles que estão ali próximo a mim, porque isso fez parte de um passado. O presente é ampliar o socorro. Por isso que eu queria citar um exemplo que eu vi num tempo atrás, na época do inverno rigoroso, que estava fazendo uma notícia na televisão de que umas pessoas que enchiam carrinhos de compras de alimentos, de sopa quentinha, de leite quentinho e de agasalhos, e iam carregando e andavam um bom pedaço até chegar nos moradores de rua. E lá eles distribuíam os agasalhos e aquelas sopas quentinhas, e a gente via na expressão das pessoas a alegria. Então, o repórter falou o seguinte: quem vocês acham que sejam essas pessoas? Algum criatura abastada, endinheirada, que vem trazer esses alimentos? Não, são ex-moradores de rua que conseguiram sair das ruas, conseguiram estar num caminho melhor, e hoje, eles sabendo a dor que essas pessoas passam diante do frio, eles se propõem a trazer o agasalho e a sopa quentinha. Olha que lindo, aí o rapaz falou: eu sei o que é isso, eu passei por isso. Por isso, hoje eu sei o que eles sentem e eu venho trazer. Isso. Olha a fraternidade real e verdadeira nos irmãos
por parte Lá, da humanidade. lá em São Paulo tem uma padaria, né? Que o dono da padaria todas as manhãs coloca numa Uma certa quantidade de cesta pão, uma né? certa quantidade de pão, café com leite para quem passar e sentir, né? Aqui em Teresópolis tem esse trabalho. Tem também. Tem um grupo que sai e serve quentinha na madrugada, cobertor. Então, nós já ficamos assim com o coração um tanto quanto aliviado, porque já há muito movimento de solidariedade, né? E Jesus deixou bem claro, né, no seu Evangelho, que só seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos seus por muito nos amarem, por muito nos amar. Não é por muito ser de uma religião, não é? Então, é o amor, não é? E também refletir que ele nos alerta que vivemos esse período de transição, que é um ciclo. Quando ele diz o fim dos tempos, não é o fim do mundo. O mundo não vai se acabar, não é? Não. É o fim de um ciclo evolutivo, que adentraremos a outro ciclo. Um ciclo, conforme nós citamos aqui, com mais fraternidade, né? Os homens no coração. Isso. Mas Jesus colocou certos requisitos para isto. Não é? Ele falou. E quais os requisitos? São essa conquista desses valores. Por isso que ele nos diz que o reino dos céus não está lá nem acolá, está em vós. E é isto que precisamos desenvolver dentro de cada um de nós. E quando realmente o Cristo viver definitivamente em nós, podemos lembrar daquela passagem de Paulo de Tarso, quando ele se referiu a isso. Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Isso. Então, Jesus estará conosco, permanentemente. Na realidade, ele permanece conosco. O convite dele é permanente para a nossa mudança. O importante é que ele diz, mudança de estação, mudança de ciclo, mudança de estágio evolutivo. Estágio interior. Mas isso dependerá somente de nosso esforço. Ninguém fará por nós o que precisamos realizar para conquistarmos esses requisitos que Jesus diz que é necessário para que permaneçamos neste mundo regenerado, que está plenamente já sendo instalado em nosso planeta. Os que, conforme ele disse, os que têm olhos de ver, que vejam. Os que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Então, na observação dos sinais da transformação. Dos tempos. E esses sinais de transformação, que muitas vezes nos entristecem tanto nas coisas que chegam ao nosso conhecimento, temos também a informação de um sábio da espiritualidade, eu me recordo o nome dele, que diz que na hora mais escura da noite é a hora que vai amanhecer, que vai raiar o dia, que vai raiar o sol. Então, quando as coisas estão muito difíceis, é um sinal de que a luz vai se fazer na vida da gente. Mas a importância de perseverar no bem, a fé que você disse, perseverar no bem, na certeza que Deus está em nós, que o Cristo está em nós e que estamos fazendo o melhor. Meus amigos, que cada um possa buscar nos ensinamentos de Jesus o estímulo para também arregaçar as mangas e fazer este movimento no bem ao seu irmão. Mas também nós vamos pegar o gancho aí do que você disse, Antônia, que depois da noite escura vem os raios de sol. Mas para que o raio de sol adentre a nossa casa, é necessário abrir as cortinas, né? Abrir as cortinas e se lançar, né? Para receber esses raios, né?
Isso simbolicamente para toda tarefa que por hora se apresenta como difícil, né, cheia de tumultos, cheia de obstáculos, que nós tenhamos a fé, a fidelidade, a persistência de que podemos abrir a janela, as cortinas da nossa janela, né? E para receber esse sol que ilumina toda a alma. Representado que é o pelo sol verão que Jesus disse na parábola desta figueira, Isso. em floração, né? Essas coisas acontecem, quando essas coisas estiverem acontecendo, é um sinal de que a instalação do reino de Deus E sabemos, né, aprendemos, perto, próxima. aprendemos com a doutrina também, que com Emmanuel, um mentor espiritual, que quando a noite se apresenta com muitos obstáculos, quer dizer, quando a vida atravessa um período de grandes sofrimentos, que nós possamos manter a conexão com o Criador, porque logo após vai chegar o período da bonança, do descanso. São momentos em que nós vamos ter forças para seguir adiante. Assim, meus irmãos, estamos chegando a mais um final do programa Amor e Caridade, em que nós estamos nessa terceira temporada, estudando essas parábolas tão esclarecedoras para o nosso espírito, para a nossa caminhada evolutiva. E para aqueles que sofrem, aqueles que estão passando dificuldades, sejam elas quais forem. Tem também um pensamento do mentor que ela citou, que é o nosso mentor, fundador espiritual desta nossa instituição, que ele disse que por mais longa que seja a noite, sempre haverá um novo amanhecer. Permanecemos na fé, na perseverança no bem e confiantes que o Pai sabe de nossas necessidades. Ele sabe do que necessitamos. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Então, sejamos sempre gratos a Deus por tudo que Ele nos oferece. A oportunidade do aprendizado nesse planeta em transição, que todos nós estaremos sendo testados, confirmados na nossa perseverança, na perseverança, no trabalho, no bem. Então, sejamos fiéis, que é a fé, né, que você falou, fidelidade a Deus. A fé representa isso. Porque, aliás, dizem, né, que tem uma frase, Deus é fiel. Nós sabemos disso. Temos que saber se nós estamos sendo fiéis a Deus. Imagina, né? Nós ficamos assim a pensar. Imagina se Jesus desistisse da sua missão antes do tempo. Não é verdade? Por causa das dificuldades. Mais dificuldades do que ele, né, que encontrou. Não é? Mas no momento, né, na Palestina, na época, para aquele povo ignorante, né, naturalmente, ele, naquele instante, foi o derrotado. Mas, na realidade, a cruz representa o quê? A vitória. A libertação. A libertação, não é? E assim, meus queridos irmãos, agradecemos mais uma vez, né? Nosso tempo já está se esgotando, de mais um programa Espírita Amor e Caridade. E hoje, nossa irmã que está inspirada, não é? Irá fazer a nossa prece de agradecimento por esse momento de estudo e de aprendizado. Agradecemos pela oportunidade que estamos tendo, única em nossas vidas, de estarmos aqui refletindo sobre a mensagem consoladora de Jesus. Para todos vocês, irmãos queridos, que nos assistem, deixamos a mensagem dele, o grande mestre.
tenhamos bom ânimo, porque o mundo se renderá à nossa fé, à nossa vontade de servir. Quando Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu todos os obstáculos, ele venceu todas as angústias, todas as renúncias, toda a hipocrisia. Ele venceu os falsos amigos, ele venceu tudo. Assim também possamos nós, nesses momentos, estampar a alegria em nossos lábios para seguir adiante, sabendo que no final dessa caminhada vamos olhar para trás e ver uma estrada florida e cheia de luz. Muita paz a todos. Faça um culto do Evangelho cristão no lar para agregar a família, para fincar a bandeira da paz em nossos lares. Que assim seja. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do